pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós vamos corrigir a primeira parte do caderno de atividades do terceiro ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e vamos para as questões. Bom, vocês já devem ter notado que lá no site do Estude em Casa há um caderno de atividades para o quinto, nono e terceiro ano, que é denominado caderno de atividades. O objetivo aqui, pessoal, é retomar habilidades e competências que foram trabalhadas ao longo do ciclo 2020-2021 e que não foram plenamente alcançadas aí pela maioria dos estudantes. Essas habilidades foram selecionadas devido à realização das avaliações diagnóstica, trimestral. Então, a secretaria entende que as habilidades aqui trabalhadas precisam ser retomadas com a intenção aí, com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia e do ensino remoto. Então, nós vamos à correção e ao comentário dessas atividades. A primeira questão diz que a Gabriela representou no gráfico abaixo as moedas que conseguiu juntar no seu cofre. Então, ela tem moedas de 5 centavos, 10, 25 e 50 centavos. Então, no eixo horizontal, nós podemos ver o valor das moedas. Enquanto no eixo vertical, a gente tem o número de moedas. Então, para a gente determinar o valor que ela conseguiu juntar, nós vamos começar multiplicando o valor de cada moeda pelo número de moedas que ela tem. Então, nós temos moedas de 5 centavos, são 30, então juntou 1,50. 15 moedas de 10 centavos, também 1,50. 25 centavos são 10 moedas, 2,50. E 50 centavos, 25 moedas, que totalizam R$ 12,50. Somando todos os valores, a gente percebe que o gabarito correto da questão é a letra B, né? A Gabriela conseguiu juntar R$ 18. A segunda questão diz que ao comprar um carro, a Marília pagou como entrada o valor de 10 mil, que corresponde a 20% do valor total do carro. Quer saber qual é o total do carro que a Marília comprou, né? O valor total. Então, nós temos que 20 corresponde a 10 mil, perdão, corresponde a 20%. 20% de X, que é o que nós vamos dizer que é o valor do carro. Então, 20 sobre 100, que é 20% vezes X, tem que ser igual a 10 mil. Desenvolvendo, olha, eu multiplico cruzado, nós vamos ter que 20x vai ser igual a 1 milhão. X vai ser a divisão desse valor por 20 e nós chegamos a 50 mil, que é o preço aí original do carro da Marília, o preço total. Então, o gabarito é a letra D. Na próxima questão, nós temos que o volume V de um reservatório de água varia em função do tempo em horas, conforme representado no gráfico da função quadrática abaixo. De acordo com esse gráfico, em quantas horas esse reservatório atinge o seu volume máximo? Então, nós temos aqui um reservatório que ele vai enchendo, enchendo. Aqui na vertical a gente observa a quantidade de litros e aqui na horizontal o tempo em horas que é transcorrido. Então, nós temos aqui, olha, que bem nessa parte aqui, bem no vértice, nós temos o topo, né? O momento aí em que o reservatório atinge o seu volume máximo, a sua capacidade máxima. E a partir daqui ele vai declinando. Nesse caso aqui, olha, esse vértice marca o meio exato aqui no eixo horizontal. Então, se o total é um período de 24 horas e aqui está pela metade, nós temos aí a letra B, o gabarito correto, são 12 horas, né? Então, com 12 horas, o reservatório atinge o seu volume máximo. Na questão número 4, diz que os triângulos representados abaixo foram desenhados por alguns estudantes. Então, a Ana, o Edu, a Lia, a Bia, a Ari e o Léo. Quais desses alunos desenharam triângulos semelhantes? Para resolver essa questão, eu vou fazer o teste de acordo com as alternativas. Porque se eu for combinar, por exemplo, a Ana com todos os estudantes, o Edu com todo mundo, vai ficar um número elevado de contas e não tem necessidade. Então, eu vou testar de acordo com as opções. Eu vou testar a Ana e o Ari, a Ana e o Edu, testar quantos preciso forem para a gente chegar aí na resposta. Esse teste, pessoal, vou fazer da seguinte maneira. Quando eu comparo os triângulos da Ana e do Ari, deixa eu voltar aqui neles um minutinho, olha. Eu tenho aqui o triângulo da Ana e aqui o do Ari. Então, quando eu faço a razão entre os lados aqui que são correspondentes, por exemplo, eu tenho a raiz de 2, 2 raiz de 2, e que é a hipotenusa do triângulo da Ana, né? Ela fez um triângulo retângulo, a hipotenusa é raiz de 2 sobre 2. No caso do Ari, nós temos a raiz de 5.
Então, quando eu faço 2 raiz de 2 sobre a raiz de 5, eu tenho que obter o mesmo valor que eu obteria com 2 sobre 1 ou com o 2 sobre 2. Essa vai ser a nossa razão de proporcionalidade. Então, quando os dois triângulos forem semelhantes, vai existir essa razão de proporcionalidade entre os seus lados. Aqui no caso dos triângulos desenhados pela Ana e pelo Ari, a gente vê que isso não acontece. Olha, então, quando eu pego os lados que são correspondentes, eu tenho aí a primeira razão dá 2, a outra dá 1, a outra deu 2 raiz de 10 sobre 5. Para serem semelhantes, essa razão deveria ser a mesma, né? O resultado dessa divisão deveria ser o mesmo. Quando a gente tem a Ana e o Edu, também não será possível, né? A gente vai ver que um dos casos tem 2, depois vai dar raiz de 10, simplificando isso aqui. Então, a letra B também não é o gabarito correto. O gabarito correto vai ser justamente a Ana e a Lia. Então, quando eu pegar os lados correspondentes e dividir um pelo outro, olha, eu vou achar o mesmo valor. Essa raiz de 2 aqui que a gente encontra nessas 3 razões, né? Esse valor é a razão de proporcionalidade. Se todos são iguais, significa que letra C é o gabarito correto da questão. A Ana e a Lia desenharam figuras, né? Triângulos semelhantes. Adiante, a número 5 diz que para fazer um canteiro de flores, a Márcia cercou parte do seu terreno com um pequeno muro. Na figura abaixo está apresentado o formato desse canteiro com algumas de suas medidas indicadas. Depois de preparar a terra, a Márcia plantou 10 mudas de flores em cada metro quadrado desse canteiro. Quantas mudas de flores a Márcia plantou ao todo no canteiro? Então, a gente fazendo uma divisãozinha aqui, olha, eu vejo que eu tenho 2 figuras aqui, cuja a fórmula para o cálculo da área a gente conhece. Então, nós temos aqui um retângulo e um quadrado. Vamos calcular as áreas de cada uma dessas figuras e somar para encontrar a área total. Então, começando pelo retângulo, ele tem a base 3, que aqui, olha, tem até 3 aqui, onde eu tracei a linha laranja, né, ó. Então, tem até 3 aqui, se o total é 6, esse pedaço aqui do retângulo também é 3. Então, a área do retângulo vai ser 3 vezes 6, base vezes altura, dá 18 metros quadrados. Já a área do quadrado, que é definida por lado ao quadrado, é 3 vezes 3, que vai dar 9. Somando, a área total é de 27 metros quadrados. Então, esse é o espaço, é a área destinada aí para a construção do canteiro. Como nós sabemos que ela vai plantar, né, ou plantou 10 mudas para cada metro quadrado, nós só precisamos multiplicar a área do canteiro por 10. Nós chegamos à resposta aí de 270 mudas. O gabarito correto é a letra C. Questão número 6. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão? Então, nós vamos resolver menos 2 a terceira, mais 2 mais 4 elevado a 2, mais o menos 1 ao quadrado e posteriormente elevado à terceira potência. Então, resolvendo aqui, olha, nós temos que menos 2 a terceira é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Dá menos 8. Um truquezinho bom de se lembrar aqui, ó, tá falando de potência, né? A potência significa multiplicar a base por ela mesma tantas vezes for indicada no expoente. Então, menos 2 vezes 3 é o menos 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. E uma dica bem bacana aqui, sobretudo para quando a gente está lidando com números negativos que são maiores, às vezes mais difíceis de achar o resultado. Se a base é um número negativo e o expoente é um número ímpar, o resultado será um número negativo. Se o expoente aqui fosse par, por exemplo, nós teríamos um outro resultado que seria positivo. Isso é bom de se lembrar. Dando sequência, nós temos aqui o 2 mais 4, como ele está entre parênteses, é preciso resolvê-lo antes de elevar ao quadrado, então fica 6 ao quadrado. E aqui nós temos menos 1 ao quadrado, que dá 1, e está elevado à terceira potência também. Então, aí, concluindo a resolução, olha, nós temos menos 8 mais 36 mais 1. O resultado é a letra C, 29. Vamos adiante. A número 7 diz que o quadro abaixo apresenta os 3 primeiros termos de uma sequência em que os termos seguem um padrão de regularidade de acordo com as posições que ocupam. Então, na primeira posição, nós temos o termo 10. Na segunda posição, 12. Na terceira, 14. A gente pode ver que ele aumenta de 2 em 2.
Uma expressão algébrica que permite calcular o termo t, que ocupa a posição p dessa sequência é... Bom, analisando aqui as expressões que nós temos disponíveis, a gente vê que a primeira não pode ser, né? Ela diz que o t seria 10 vezes a posição. Isso só vale para a primeira, 10 vezes 1, 10, ok. 10 vezes 2 daria 20 e não 12, então já não pode ser essa. No caso da letra B, nós temos que o t é igual a 2 vezes p mais 8. Bom, vamos ter aqui, olha, 2 vezes p, 2 vezes 1, 2. E 2 mais 8, 10, tá ok? Para a segunda posição, 2 vezes 2, 4. E 4 mais 8, 12. Também tá ok. 2 vezes 3, 6. Com 8, 14. Então também tá ok. Portanto, a letra B é o nosso gabarito correto. A número 8 diz que o Lucas vai participar de um sorteio para o qual serão utilizadas 2 urnas contendo 6 bolas numeradas de 1 a 6. O Lucas vai tirar simultaneamente uma bola de cada uma dessas urnas. Qual é a probabilidade do Lucas retirar 2 bolas cuja soma dos valores seja menor ou igual a 4? Bom, a gente está falando de probabilidade, a gente está falando da razão entre o número de possibilidades, o número de resultados que são favoráveis, ou seja, aqueles resultados que atendem o que eu espero, sobre, pelo número de resultados possíveis. Os resultados possíveis, ele representa o espaço amostral, é tudo o que pode acontecer. Então, quando ele está participando desse sorteio, tem 2 urnas, cada urna tem 6 bolas, ele tem 36 resultados diferentes que podem ocorrer. Agora, quais são os resultados favoráveis nesse caso? Ele quer 2 bolas cuja soma dos valores seja menor ou igual a 4. Então, ele pode tirar 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Outras bolas além dessas, o que aconteceria? A soma dos valores estaria acima do 4 e não pode ser. Então, nós vamos ter 6 resultados favoráveis, já que nós temos 2 urnas. Então, essas 3 opções aqui para uma urna, 3 opções para outra, Então, ao todo, aí as combinações, tipo 1 e 1, 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, é uma outra combinação, 1 e 3, 3 e 1. Então, são 6 resultados. Logo, a probabilidade é de 6 para 36. A letra E, é o gabarito correto da questão número 8. A número 9 diz que o Rafael, o Saulo e o Tiago utilizarão os números sorteados no lançamento de um dado para definir a ordem e começarão uma brincadeira. Decidiram que cada um lançará 2 vezes o mesmo dado e começará a brincadeira aquele que obtiver a maior soma nos 2 lançamentos. No primeiro lançamento, o Rafael obteve 5, o Saulo 4, o Tiago 3. No segundo lançamento, o Saulo obteve 2, o Tiago 4 e o Rafael ainda lançará o dado. Qual é a probabilidade de Rafael começar essa brincadeira? Então, vamos ver aí como é que está a situação de cada um. O Rafael até então tem 5, ele só fez um lançamento. O Saulo, com os 2 lançamentos dele, somou 6. E o Tiago já ultrapassou o Saulo e somou 7 com os 2 lançamentos que ele fez. Portanto, para que o Rafael ganhe e comece a brincadeira, ele tem que superar o Tiago, ou seja, a soma dos valores dele tem que ser superior a 7. Então, no segundo lançamento, são favoráveis para ele o 3, porque 5 mais 3 dá 8, o 4, porque 5 mais 4 dá 9, o 5, 5 mais 5 daria 10, e o 6, porque 6 mais 5 daria 11, todos os resultados maiores que o resultado do Tiago. Então, de todas as possibilidades, ele tem 4 aqui que são favoráveis. Portanto, a probabilidade é de 4 para 6. Dos 6 resultados possíveis, no lançamento do dado, 4 são favoráveis. A alternativa correta é a letra D. Na questão número 10, o Emanuel possui um jogo que tem 4 cores de carta: vermelho, amarelo, azul e verde. Para cada uma dessas cores, há 10 cartas, as quais são numeradas de 1 a 10. Ao dar início a uma jogada, o Emanuel embaralhou todas as cartas desse jogo e irá retirar uma aleatoriamente. Qual a probabilidade do Emanuel retirar uma carta vermelha com o número 5?
Então, ele tem aí, olha, 10 cartas vermelhas, 10 amarelas, 10 azuis e 10 verdes. Então, ele tem um total de 10 cartas, são 10 possibilidades. A probabilidade dele é de 1 para 40, por quê? Ele quer saber qual é a chance de retirar uma carta que é vermelha e que tenha o número 5. Nós só vamos ter uma carta com essas condições. Uma carta vermelha cujo número é 5. Portanto, a probabilidade é de 1 sobre 40. O nosso gabarito correto é a letra A. Seguindo adiante, a número 11. Pedro está utilizando em seu estojo de lápis de cor em uma aula de biologia para colorir o esquema de uma célula. Ele tem 36 lápis em seu estojo, sendo que 5 são de tons de vermelho e 3 de tons de marrom. Para colorir determinada organela, ele precisa utilizar um tom de vermelho ou de marrom. Qual a probabilidade do Pedro retirar aleatoriamente desse estojo um lápis que sirva para colorir essa organela? Bom, então nós temos o seguinte, ele tem 5 opções aí de cores no tom vermelho, né? E 3 opções marrom. Qualquer uma das duas serve, então ele pode pegar vermelha ou ele pode pegar um lápis da tonalidade marrom. Logo, a probabilidade vai ser a soma das possibilidades que ele tem. Então, ele pode tirar, ele tem 5 chances de pegar um lápis vermelho dentre os 36, que é o total de lápis dentro dessa caixa, desse estojo, mas a probabilidade de que esse lápis retirado tenha sido azul. Então, 3 sobre 36. Então, na probabilidade, quando eu falo uma coisa ou outra, eu vou somar as possibilidades. Então, ele pode ir lá em uma caixa com 36 lápis, ele pode pegar uma que é vermelha, dentre as 5 vermelhas disponíveis, ou ele pode pegar uma marrom. Então, a gente soma os resultados. Quando a gente fala uma coisa e outra, aí a gente multiplica. No caso do ou, a gente faz a soma. Então, somando aqui, nós temos 8 sobre 36. O gabarito correto é a letra D. Vamos adiante. Número 12. Em uma caixa havia 10 bolas idênticas numeradas de 1 a 10. Uma bola foi retirada aleatoriamente dessa caixa. Qual é a probabilidade de a bola retirada ser numerada com um número maior que 7? Então, nós temos 3 possibilidades. Pode ser 8, 9 ou 10, para ser maior que 7. Então, nós temos 3 chances em 10. A probabilidade é a letra B, o nosso gabarito correto. Continuando, a questão número 13, ela pede para observar o triângulo retângulo abaixo. Então, ele traz algumas informações e quer que a gente defina qual é a altura em centímetros desse triângulo. Bom, nesse caso aqui, a gente vai relembrar as relações métricas no triângulo retângulo. A relação métrica mais famosa, você deve estar pensando aí o que é relação métrica, né? Mas você sabe o que é. Você conhece o Teorema de Pitágoras, não conhece? Ele é uma das relações métricas do triângulo retângulo, mas ele não é a única. Existem outras e nessa atividade nós vamos relembrar e trabalhar 3 delas. Uma que diz que a altura ao quadrado é igual a m vezes n. M e n são as projeções dos catetos na hipotenusa. Então, 75 é um cateto, 100 é um cateto, o 125 é a hipotenusa. Então, eu vou chamar aqui o 75 de C, o 100 de B, M e N são as projeções. Então, olha, para achar a altura, eu vou achar essas projeções aqui. E como é que eu posso fazer isso? Usando as duas fórmulas que seguem. O B ao quadrado tem que ser igual a A, que é a hipotenusa, vezes M. Então, resolvendo a primeira fórmula, olha, B ao quadrado é igual a 125 vezes M, nós chegamos aí que o M vale 80 centímetros. Achando o valor de N, com a segunda fórmula, falta um igual aqui, tá? C ao quadrado é igual. Então, C ao quadrado é igual a 125, que é o A hipotenusa, vezes N. Nós achamos que N vale 45 centímetros. Agora, a gente pode aplicar a fórmula da altura. A altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções M e N. Então, nós vamos chegar aí em 60 centímetros, resolvendo toda a questão. O gabarito correto, letra B. Questão número 14. Uma indústria de confecção de caixas recebeu uma encomenda para confeccionar caixinhas
com a forma de um poliedro convexo que tem 8 faces e 12 vértices. O número de arestas do poliedro que representa cada caixinha é... Aqui, nós vamos usar a relação de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de faces em um polígono convexo é igual ao número de arestas mais 2. Então, aqui eu só substituí os valores que eu conhecia, os 12 vértices mais as 8 faces, cai aqui numa equaçãozinha e a gente acha o valor de A como sendo 18, letra C é o gabarito correto. A número 15, para fechar a primeira parte, para não ficar um vídeo tão extenso. Ela diz que o desenho abaixo representa a vista superior de um palco montado para um show na praia. A forma desse palco é composta por um trapézio e um semicírculo justapostos. A medida da área destinada a esse palco em metros quadrados é igual a... E pediu para usar o π aí, né, a aproximação de π como sendo 3,1. Vamos calcular essas áreas separadamente e somá-las. Então, a área do trapézio, que é esta figura aqui, ó, ela é calculada pela fórmula base maior, que equivale a 8, mais a base menor, que vale 6, vezes a altura, que vale 8 sobre 2. Então, nós achamos aqui que a parte do palco em formato de trapézio tem 56 metros quadrados. Nós vamos calcular também a área do semicírculo. A área do círculo é definida pela fórmula πr ao quadrado. Como aqui nós estamos falando de um semicírculo, a metade de um círculo, a gente vai dividir isso por 2. Então, fazendo os cálculos, a gente acha 13,95 metros quadrados. Somando tudo, nós temos que a área desse palco é de 69,95 metros quadrados. A letra C é o gabarito correto. Então, como eu disse, eu vou encerrar a primeira parte aqui na 15ª questão. Na sequência, você confere aí a correção das outras 15 questões do caderno de atividades do terceiro ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ótimos estudos e até a próxima!